Oi, gente, tudo bem? Eu esperei um pouco para fazer esse vídeo para evitar falar merdas tipo essa, que saíram lá na Folha de São Paulo. Eu acho que falar sobre uma personalidade do tamanho que foi a Marília Mendonça, quando ela morre num acidente tão trágico como foi o que aconteceu com ela, é sempre um exercício que é bom a gente às vezes tentar dar uma distanciada, mesmo que seja muito difícil. Afinal de contas, nos últimos dias, tudo que a gente viu, leu, foi sobre a Marília Mendonça. Todas as circunstâncias que envolvem a morte da Marília Mendonça ainda são muito nebulosas. Afinal de contas, ainda tem todo um processo de investigação sobre o que causou o acidente do avião, como que foi todo o processo, enfim. Tem teorias, tem vários especialistas que apontam possíveis causas e tudo mais. Mas tudo isso está ainda no ambiente do possível. Eu quero falar sobre algo mais tangível, que é o legado da Marília Mendonça. E aqui eu vou falar uma curiosidade. O primeiro projeto solo que eu resolvi fazer para YouTube e tudo mais envolvia um podcast que eu publicava no YouTube. E eu fiz um podcast falando que a Marília Mendonça era, tipo, a maior popstar do Brasil. Isso deve ter uns 3 anos, mais ou menos. Foi logo quando ela lançou Todos os Cantos, em 2019. E essa opinião, agora, depois da morte dela, aos 26 anos, de maneira tão trágica, ela não mudou. Eu continuo achando que a Marília Mendonça é a grande popstar do Brasil. Marília Mendonça morreu aos 26 anos, mas apesar da pouca idade, ela construiu uma trajetória que é muito impressionante. Ela deixou o filho Léo, que tem 1 ano e 10 meses, o ex-marido, Murilo Huff, a mãe, né, que é a dona Ruth Moreira, e mais 8 irmãos. Sim, era uma família muito grande. Mas não me interessa o legado da Marília Mendonça na família ou a herança que ela deixou. Eu quero falar da artista e defender por que eu acho que ela foi, durante o período do auge da sua carreira, dado que é desde que a gente conhece ela, porque afinal de contas é uma coisa impressionante da Marília Mendonça, né? Ela não conheceu fracassos. Nada do que ela fez na carreira musical dela depois que ela ganhou a fama pode ser considerado um fracasso. E eu quero mostrar como ela se tornou essa grande artista pop do Brasil. E por que eu uso essa nomenclatura pop? Muita gente qualifica ela como sertanejo ou mesmo feminejo, mas eu acho que ela foi a grande artista pop do Brasil. Meu nome é Luiz Prisco e esse é meu canal. Se você chegou aqui agora, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e, é claro, deixar um like. Aproveita e responde aí nos comentários. Você acha que a Marília Mendonça era a maior artista pop do Brasil? Sempre que o termo pop surge, muitas pessoas têm várias definições. Para muita gente, a questão de ser pop só pode ser uma coisa internacional, porque é a visão que a pessoa tem de cultura pop. Então a cultura pop são só séries e filmes internacionais, internacionais na verdade norte-americanos, né, gente? Mas acontece que essa noção de cultura pop, ela se expandiu e o Brasil construiu a sua cultura pop. É claro que a nossa cultura pop ela não tem exatamente a mesma ideia da cultura pop norte-americana. Afinal de contas, a gente é o Brasil e eles são os Estados Unidos. Mesmo que tenha aí um intercâmbio muito grande de informações. Basicamente, o que a gente pode falar sobre cultura pop é que é uma cultura popular. Ou seja, é algo que chega às grandes massas. E aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica quanto a isso. Muito pelo contrário, se eu fosse um crítico e detestasse as culturas das massas, eu não estaria aqui fazendo um canal de YouTube que basicamente só fala de cultura pop. Indiscutivelmente, quando a gente pensa em música pop nos Estados Unidos, a gente vai ter o rock, o country e o que se convencionou a chamar de pop, né? Que é esse gênero muito ligado a bandas como NSYNC, Spice Girls, que não é nem dos Estados Unidos, é do Reino Unido, mas tudo bem, ou cantores como Lady Gaga, Beyoncé, Justin Timberlake, Jay-Z e por aí afora. Acontece que qual é a ideia que está por trás disso? É a capacidade que esses atores, artistas, cantores ou mesmo diretores, quando a gente fala de filmes e séries, eles têm de comunicar com um grande número de pessoas. Aquela obra deles ela é assimilada por grande parte da população e basicamente todo mundo gosta de ouvir aquilo ali ou de ver aquilo ali. Na hora de pensar numa cultura pop brasileira, a gente não pode de maneira nenhuma excluir o sertanejo. Aí assim, eu não tô aqui para falar de gosto. Eu acho que cada um tem direito a gostar do que quiser. Você pode falar que não ouve sertanejo, só ouve música clássica, ou que você só gosta de samba, ou que você só gosta de pagode. Enfim, é um direito seu, vai fundo. O que eu tô aqui para falar é que a Marília Mendonça, ela representa exatamente esse ideal de cultura pop. E com um sotaque muito brasileiro. O sertanejo é um fenômeno cultural que remete lá para os anos 60, 50 da música caipira. E é claro, ele vem de lá até aqui ganhando muitas novidades e mudando o seu próprio jeito de ser. A gente pode lembrar nos anos 90 aquele sertanejo extremamente romântico que imortalizou duplas como Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó, trouxe o cantor Daniel para que todo mundo conhecesse. Depois veio um sertanejo que era um pouco mais animado, mas ainda conservava muito essa coisa do country, como Rio Negro e Solimões, e todas essas duplas que vieram nesse embalo.
Aí surgiu o tal do sertanejo universitário. Eu não vou entrar na definição do que seja sertanejo universitário, até porque eu acho que ninguém mais fala isso, né? Mas esse sertanejo que tinha uma roupagem exatamente mais pop, que saiu um pouco, vamos dizer, do interior do Brasil e começou a se expandir para o litoral, para as principais capitais e se tornar um movimento urbano mesmo. A gente pode citar grandes artistas como Gustavo Lima, Luan Santana, Lucas Luco, enfim, uma enormidade. Só que dentro desse movimento começou a surgir uma outra linha, que é o tal do feminejo. E aí a gente vai lembrar de Nayara Azevedo, Maraí Maraíza e certamente dela, Marília Mendonça. O feminejo é a reinserção da ótica feminina dentro desse novo sertanejo que estava se formando no Brasil. É injusto a gente falar que a Marília Mendonça foi quem trouxe a mulher para o sertanejo. A gente excluiria grandes nomes da nossa música, por exemplo, a Roberta Miranda. Mas é fato a gente falar que nessa nova era, a Marília Mendonça ela representou esse movimento conhecido como feminejo, que é um cantar dos dramas e da voz feminina, é um olhar feminino. Não à toa, em várias homenagens que foram feitas a Marília Mendonça, sempre se falou que ela trazia esse olhar da mulher. Ela vivia a mulher que era traída, a mulher que traía, a mulher que bebia, a mulher que ia pra farra, a mulher que sofria em casa, a mulher que transava, a mulher, enfim, normal, a mulher que faz tudo. Né? E acho que ela puxou essa corda. Eu não sei dizer, de fato, se ela é a primeira a ter feito isso. Talvez a Nayara Azevedo tenha estourado antes com R$ 50, mas ela personificou isso, ela virou a grande estrela desse movimento. A carreira da Marília Mendonça vem de muito tempo. Apesar dela ter infelizmente morrido com 26 anos, ela já estava há muito tempo na estrada. Para vocês terem uma ideia, ela começou como compositora aos 12 anos de idade. Aos 17 anos teve seu primeiro hit que estourou. E a Marília Mendonça foi subindo, lançou sua carreira solo, lançou Infiel, Eu Sei de Cor. E eu acho que o que culmina essa característica pop da Marília Mendonça, ou seja, essa habilidade que ela tinha de comunicar com o país inteiro, com um país que tem um lado urbano e um lado rural, e ela dialogar com todos esses polos, é o projeto Todos os Cantos, que ela saiu viajando pelo Brasil inteiro no ano de 2019, onde ela fazia shows surpresas. E ela gravava isso e cada capital ela foi escolhendo para fazer um clipe. Então, por exemplo, ela veio a Brasília, ela foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim, tudo isso. E você pode conferir o projeto Todos os Cantos, né, tanto no YouTube dela, ver todos os vídeos, ou mesmo no Spotify. Toda vez que a gente tenta definir a Marília Mendonça como uma grande estrela e dar um pouco da dimensão do que ela representava, a gente busca os números, porque de fato os números dela são coisas impressionantes. Ela tem a live musical mais assistida do YouTube, que chegou a ter 3,3 milhões de pessoas simultaneamente. O canal dela soma 14 bilhões de views em seus clipes e músicas lançados por lá. Além disso, ela tem mais ouvintes mensais no Spotify que os Beatles. Claro, eu não estou aqui querendo fazer uma comparação Marília Mendonça maior que Beatles. Eu estou apenas trazendo um dado do tamanho que ela representa para a geração que ela vivia. Né? Porque não adianta a gente falar, Marília Mendonça é a maior da história. Não é esse o argumento aqui. Eu estou falando da geração que ela viveu. E para a geração que ela viveu, de fato, ela está entre as maiores. Acontece que você tentar analisar um aspecto artístico só por meio dos números pode parecer um pouco falho. É meio que uma tentativa antiga de trazer objetividade para algo que é essencialmente subjetivo. E esse debate ele não é sobre gosto. Como eu disse anteriormente, você pode gostar ou não gostar da música da Marília Mendonça. Eu, pessoalmente, sou um grande fã e admiro muito todo o trabalho que ela construiu ao longo da carreira. Mas os números, eles, mesmo que eles não definam se aquilo é bom ou ruim, eles dão uma espécie de norte que você pode seguir. E os números da Marília Mendonça apontam o tamanho, a dimensão que ela teve na nossa cultura popular. E se a gente concorda que a cultura popular brasileira, ou seja, a cultura pop brasileira, envolve muito o sertanejo, eu acho que a Marília Mendonça ela traz outros elementos que a consagram como uma grande cantora pop. Ela transcendeu o nicho do sertanejo. A Marília Mendonça não era apenas admirada entre o público da música sertaneja. A Marília Mendonça era muito admirada, por exemplo, na MPB, no rap, no hip hop, no funk, em todas as outras vertentes que compõem as músicas populares brasileiras. Ou seja, ela é uma espécie de Nirvana. Lembra aquele tweet do Dinho Ouro Preto? Então, ela foi o grande Nirvana, foi ela que uniu todas as tribos no Brasil. E isso dá um pouco do patamar do tamanho dessa estrela pop. Uma outra forma de avaliar isso é só ver quem lamentou a morte dela. Obviamente, eu acredito que o Brasil inteiro lamentou a morte dela, que todo mundo ficou muito tocado. Mas eu quero falar um pouco da repercussão entre os artistas. De Caetano Veloso, passando por Gilberto Gil, chegando até Gustavo Lima, ou seja, ícones da MPB e ícone do sertanejo, todos pararam para prestar a sua homenagem a Marília Mendonça. Porque ela de fato conseguiu unir todas essas gerações. E isso também se aplica aos fãs.
Era muito normal você ter um roqueiro que cantava Infiel em plenos pulmões, ou mesmo um cara que era mais ligado ao axé, mas sabia Eu Sei de Cor na ponta da língua. E se você ainda não ouviu essas músicas, eu te convido de verdade. A Marília Mendonça ela transcendia esse tal de gênero chamado sertanejo. Ela estava presente em toda a cultura pop brasileira. E aqui eu queria fazer um pequeno disclaimer. Quando eu falo que a Marília Mendonça era a maior artista pop do Brasil, eu não estou diminuindo nenhuma outra. Eu não quero colocar aqui uma questão de que A é melhor que B, B é melhor que C. Quando eu falo maior, eu falo que era a dimensão de que ela transcendia todos os gêneros. A Anitta é uma grande artista, talvez uma das mais brilhantes artistas que o Brasil tenha revelado nos últimos anos. Está fazendo uma grande carreira internacional, tem uma grande carreira aqui no Brasil. Mas a Anitta, ela ainda é um fenômeno urbano, né? Ela é um fenômeno que pertence às grandes cidades. É difícil a gente imaginar um show da Anitta lá em Caratinga, ou seja, no interior de Minas Gerais. É claro que eu tenho certeza que se a gente for a Caratinga, as pessoas ouvem a música da Anitta. Mas o que a Anitta canta, o que a Anitta fala, não representa a realidade daquelas pessoas. A Anitta fala sobre a realidade de uma cultura urbana. Então, por isso, eu ainda acho que ela tem uma certa limitação geográfica. A mesma coisa para a Luísa Sonza, por exemplo, ou a Ludmilla. O que não diminui em nada o trabalho dessas artistas, que são imensas e grandes artistas brasileiras. Falar que a Marília Mendonça era a maior de todos não significa falar que as outras eram ruins. É só que a Marília Mendonça ela soube entender o Brasil todo. Ela sabia falar com o público urbano, com o público rural, com o público masculino, com o público feminino. A Marília Mendonça conseguiu um fenômeno dentro da música sertaneja que é muito louco, assim, né? Porque a música sertaneja é um ambiente extremamente machista, de posturas machistas e, consequentemente, homofóbicas. A Marília Mendonça era extremamente admirada pelos fãs LGBTQIA+, então ela conseguiu unir tudo mesmo. Ela transcendeu um gênero e virou algo acima deles, usando os elementos dele, o que é essencialmente a cultura pop. Esse vídeo aqui, ele é uma mistura de uma reflexão que eu tenho tido há algum tempo já sobre a Marília Mendonça, quando ela ainda estava viva, e também as reflexões que vieram à minha cabeça desde o trágico acidente, que acabou tirando a vida dessa artista tão precocemente. É um pouco de entender que ela soube ler o Brasil como quase ninguém soube. E mais do que ler o Brasil, ela soube se comunicar com o Brasil inteiro. O canto da Marília Mendonça, as letras, as músicas, falavam com todo esse país, um país de mais de 200 milhões de pessoas. Isso é um feito impressionante. A Marília Mendonça é a maior artista brasileira? Eu não sei, eu deixo essa resposta para vocês. Mas a minha avaliação, ela foi a grande artista pop da nossa geração.